necessária. Sara, vou te interromper um pouquinho, porque Mauro Vieira fala agora na ONU. Vamos ouvir. Civis, incluindo os funcionários da ONU, dedicados, comprometidos, que perderam suas vidas no conflito entre Israel e a Palestina. Um conflito iniciado pelo grupo terrorista Hamas no 7 de outubro. Nada justifica esses crimes. Todos os reféns devem ser libertos imediatamente e incondicionalmente. A situação atual em Gaza é chocante e indefensável de qualquer perspectiva humana e sob a lei humanitária internacional. É uma catástrofe humanitária que está se desdobrando diante de nossos olhos, com centenas de civis, incluindo um número gigantesco de crianças sendo punidos por crimes que não cometeram. Em 3 semanas, mais de 8.000 vidas foram ceifadas. Desses 8.000, 3.000 são crianças. Desde a última vez que falei no Conselho, semana passada, o número de crianças mortas aumentou em 1.000. E o Conselho de Segurança, nesse ínterim, faz discursos, faz reuniões, porém sem uma decisão fundamental que possa pôr fim a esse sofrimento humano. Israelenses e palestinos estão em luto por seus entes queridos. A faixa de Gaza sofre sob uma operação militar implacável que também está matando civis, dentre esses civis, crianças. Nós temos de agir. Mas seguimos, infelizmente, sem conseguir agir. É uma vergonha. 4 resoluções foram propostas, mas seguimos com um impasse devido a discórdias internas, principalmente apontadas por alguns membros permanentes, que querem utilizar o Conselho para alcançar propósitos de seu próprio interesse em vez de botar o bem maior em primeiro lugar. A crise humanitária que se desdobra diante de nossos olhos precisa ser endereçada. Nós precisamos cuidar da paz internacional. Mas não permitir que isso aconteça por antagonismos históricos é inaceitável. Os olhos do mundo estão voltados para nós e vão continuar nos observando, vendo a nossa inabilidade de agir. Nós precisamos reagir a essa crise humanitária. É o motivo para existir esse Conselho. Este órgão está sob os escombros de Gaza. Nós podemos ser os salvadores. Nós só precisamos fazer o que é certo para poder poupar tantas vidas do flagelo da guerra. Precisamos sustentar a esperança que ainda nutrimos de conseguir fazer o que a Carta da ONU propõe. Precisamos da determinação política. Se tivermos determinação política o suficiente para se comprometer com as nossas propostas, vamos conseguir seguir adiante. Se, mais uma vez, não conseguirmos, teremos cada vez mais um custo de vida humana e multilateralismo com os Estados Unidos e com o Conselho. Semana passada, havia esperança por um consenso. Conforme pedimos por um cessar-fogo humanitário, com uma sessão especial da Assembleia Geral,
e com a resolução que pedia uma trégua humanitária e uma interrupção das hostilidades. Parecia haver uma luz ao fim do túnel. Quando o secretário-geral, que foi pessoalmente à região para averiguar a situação em loco, anunciou a abertura da passagem de Rafah para que algumas entregas humanitárias pudessem ser feitas e alguns reféns foram libertos. A ONU, sob liderança do secretário-geral Antônio Guterres, e outras agências, outros órgãos internacionais, trabalham de forma incansável para lidar com a crise humanitária diante de nós. E o Conselho precisa agir. O preço da inação é inaceitavelmente alto. Para as famílias das vítimas, e também causa uma dor inacreditável às famílias em Gaza. Os primeiros passos tomados pelos órgãos da ONU ainda não foram suficientes. A situação piora a cada hora. Nós precisamos de ajuda humanitária constante e também de condições de trabalho para aqueles que trabalham com o resgate das vítimas. Precisamos, então, interromper as hostilidades, que será o melhor para civis de ambos os lados. Posso repetir o óbvio, mas repetirei. Não é possível haver resgate e assistência humanitária sobre bombardeios. Os membros vêm se esforçando muito para que o Conselho possa agir com mais decisão desde que a proposta foi negada. A visão do Brasil é clara. Precisamos de uma liberação imediata de todos os reféns e também o fim da violência de qualquer forma, de forma que a assistência humanitária possa ser entregue de forma suficiente àqueles que estão presos em Gaza. Além das 8.000 vidas já perdidas, muitas ainda terão um destino fatal. Hospitais não têm mais como fazer os tratamentos básicos para os pacientes. É fundamental, então, suprimentos básicos, água, medicação, eletricidade, combustível para aqueles em Gaza. É fundamental que os suprimentos sejam prestados. Existem cirurgias sendo feitas sem anestesia. Está faltando eletricidade e medicamentos básicos em hospitais. Água e comida estão em escassez, com preços altíssimos. Agradeço. Perdão. Tanques e soldados estão em posição em loco. E se não agirmos agora, quando agiremos? Quantas vidas mais serão perdidas até que saiamos da retórica e cheguemos à ação? Precisamos também da evacuação de nacionalidades diversas de Gaza que se sentem ameaçadas. Todos os estados têm o direito de defender seus cidadãos, porém deve haver consistência com a lei internacional e com a lei humanitária, principalmente nos princípios de proporcionalidade, necessidade de ações militares e humanitárias. O direito de proteger a população de um Estado não deve vir ao custo de vidas civis e estruturas civis. Como o secretário-geral Guterres já nos lembrou, até mesmo na guerra existem regras. Ataques indiscriminados contra civis e infraestruturas críticas
bem como impedir o acesso de civis a alimentos e água e serviços básicos, tudo isso está proibido na lei internacional. E o Brasil condena essas ações que não façam distinção entre soldados e civis. A atualidade é desanimadora em Gaza. Vemos que muitas estruturas civis estão abaladas e muitas vidas foram perdidas de mulheres, crianças e pelo menos 35 funcionários da ONU. A OMS reitera a necessidade de interrupção da violência e da prestação de assistência humanitária na faixa de Gaza, que está à beira de um colapso. Além dessas considerações humanitárias imediatas, precisamos buscar a estabilidade regional. Erros nesse contexto podem ser catastróficos. Precisamos agir em busca de uma prevenção da intensificação da guerra a nível regional. As hostilidades precisam de uma pausa para que possamos ter um diálogo e um cessar-fogo e que possamos acreditar numa solução pacífica. Seguimos com nossos esforços para que o Conselho haja como uma voz única. Membros do Conselho, a lei humanitária internacional deixa um caminho claro para aliviar e diminuir o sofrimento civil. A estrutura para a ação coletiva é clara. A situação só deteriorará se não agirmos. E o momento é fundamental. O Conselho de Segurança não tem um registro razoável no que tange à paz no Oriente Médio. Questões pertencentes à região receberam 35 dos vetos dos membros permanentes. Desde 2015, nenhuma resolução foi aceita. A situação no Oriente Médio é uma das questões mais bloqueadas neste Conselho. Isso mostra a ineficácia da governança do Conselho e da falta de representatividade de algumas partes do mundo neste órgão. Haja vista a crise humanitária, nós não podemos, mais uma vez, ter um fracasso do Conselho. Nós precisamos parar com o sofrimento humanitário agora. Agradeço. Gente, conforme antecipamos aqui no CNN 360, uma fala muito dura do chanceler brasileiro, Mauro Vieira. Ele disse que já são 8.000 vidas perdidas em Gaza, 3.000 crianças. Ele também ressaltou e questionou: se não agirmos agora, quando agiremos? Que é uma vergonha que o Conselho de Segurança ainda não tenha conseguido chegar numa resposta. Questionou os países que estão vetando as resoluções, dizendo que eles estão fazendo isso por interesses próprios. Vamos ouvir mais um pouquinho, porque ele voltou a falar. E retomo a minha função agora como presidente do Conselho. Passo a palavra agora. Ele só encerrou a sua participação. E ele fez ali duras críticas também indiretas a Israel. Disse Mauro Vieira que nenhum direito de defesa de nenhum país, vou até recuperar aqui a fala exata do nosso chanceler, mas ele disse: direito de proteger um Estado não deve vir ao custo de vidas de civis. E cobrou ainda a evacuação de nacionalidades diversas de Gaza que se sentem ameaçadas.